Fala galera, seja bem-vindo aí a mais uma aula do professor Luciano Pimenta Valadares e hoje eu vou estar aqui para falar com vocês sobre planejamento e controle da capacidade, ou seja, importantíssima matéria aí que a gente tem dentro da administração da produção, que é sempre importante a gente estar antenado no que a gente pode produzir e quanto a gente quer produzir. Muito bem, vamos lá então, falando aí sobre planejamento e gestão da capacidade produtiva. Então, a capacidade de produção abrange uma diversidade de interações complexas dentro da empresa. É necessário considerar fatores como equipamentos, taxas de produção, recursos humanos disponíveis, políticas da empresa e confiança no fornecimento na hora da gente planejar aí a nossa capacidade, ou seja, planejar o que a gente pode fazer com todos esses recursos. E aí existem níveis diferentes de decisões sobre a capacidade produtiva, adaptada aí de correia e correia. Então a gente pode ver aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser, vocês sabem que eu gosto aí para os que já me acompanham. Então a gente tem aí alguns horizontes, né? Temos as principais perguntas que devem ser feitas, o nível decisório e as decisões típicas. Então quando o horizonte é de meses ou anos, a gente tem que perguntar qual é o nível global de capacidade neste horizonte que a gente está esperando. Quais decisões devemos adotar para esses níveis globais, ou seja, esse montante todo. E aí, então, o nível decisório ocorre lá na estratégia, lá no setor de estratégia, da direção, da presidência, aquela galera toda. E aí a gente tem as decisões típicas. Abertura de novas unidades fabris, vamos fazer uma expansão, vamos fazer uma aquisição de novas máquinas ou de tecnologia. Então, são decisões que devem ser tomadas de ter ou não ter esse tipo de recursos adicionais. Quando a gente traz aí para semanas ou meses, né, aí a gente tem que se perguntar que tipo de produção utilizar, uso de funcionários próprios ou terceirizados em flutuações de demanda, né? A gente teve uma aula antes aí sobre demanda, vocês viram lá bem. Então, demanda é uma coisa assim incontrolável, tá? Não dá, a gente pode acompanhar, pode tentar prever, mas não depende aí dos fatores internos, então não está sob o controle da organização. E ao nível decisório vai ocorrer lá no nível tático, média gerência, ou da média gerência ali, né? Um nível intermediário. E as decisões que são tomadas aí são a montagem de turnos de trabalho, terceirização da capacidade, a aquisição de recursos e etc. Estou mexendo no negócio aqui, a gente vai mexendo durante a aula e quase que cai aqui, ó. Não sei se vocês ouviram aí, acho que não cai mais não. Enfim, o meu estúdio aqui, no estúdio quase Rede Globo. Bom, e aí a gente tem também os horizontes de horas, dias ou semanas. Então, quais recursos alocar para cada tarefa? Recursos, muitas vezes máquina, pessoas, etc. Como acomodar flutuações da demanda? E aí, esse nível de decisão ocorre lá na base da operação, e as decisões típicas são alocações de horas extras, alocação de pessoal entre setores e tudo mais que diz respeito ao chão de fábrica. Bom, depois disso a gente tem aí os tipos de capacidade, então, dentro do planejamento. Então a gente tem a capacidade projetada, ou seja, a taxa ideal de saída que uma empresa deseja produzir em condições normais e para a qual o sistema produtivo tenha sido desenhado. Ou seja, quanto eu vou produzir. Isso aí é o ideal, na hora que você está lá desenhando a empresa, o que nós vamos fazer. Imagina aí, eu sempre trago a questão do bolo, né? Ah, uma padaria, pô, qual é a capacidade projetada? Quantos bolos a gente vai fazer por hora, minuto, semana, etc. Depois a gente tem a capacidade máxima de produção. Taxa potencial máxima de saída, que pode ser alcançada quando todos os recursos produtivos estão sendo utilizados ao máximo. Geralmente, perdão, essa capacidade pode ser utilizada por curtos períodos, pois demanda altos custos de energia, gasto com horas extras, maior quebra de engasgando aqui, maior quebra de máquina, porque a gente não vai parar para dar manutenção. Então, a utilização da capacidade máxima em tempo integral pode reduzir os níveis de produtividade, além de aumentar os custos médios. Então, tem que fazer isso num tiro muito rápido, para depois você voltar ao normal, porque senão você não dá manutenção, você vai quebrar realmente aí tudo que você teria que fazer.
Bom, outra questão é a capacidade nominal, ou seja, a capacidade instalada. Então, muito similar à capacidade máxima de produção, esta taxa considera o trabalho dos equipamentos de produção a plena carga e sem interrupção, operando com uma eficiência de 100%. A soma das capacidades nominais formam a capacidade instalada. E aí, perdão, gente, mas você me conhece, aqui é um take único, tá? Não tem essa de vou cortar para ficar bonitinho, não. Aqui, pô, vida como segue. Imagina, né? Isso aqui é sala de aula. Capacidade efetiva é a capacidade real que pode ser produzida considerando a eficiência sobre a capacidade nominal. Consideram uma operação funcionando em condições normais, onde eu vou ter paradas, trocas de turno, as pessoas têm que parar para ir no banheiro, têm que almoçar, então, considerando isso tudo. E temos a capacidade ociosa, que é justamente isso tudo que a gente estava considerando a capacidade efetiva. Capacidade disponível que não está sendo utilizada pela empresa. Tenho que parar para ir no banheiro. Vai ter uma parte ociosa porque eu tenho que ir lá. Ou faltou recursos aí, matéria-prima. Vai ter a capacidade, vai estar lá pronta para produzir. Mas a gente não vai ter como produzir porque eu não tenho material. E aí fica ocioso. Bom, estratégia de planejamento da capacidade produtiva. Ficou um corte aí esquisito aí, mas vamos lá, né? As estratégias de capacidade podem variar de acordo com o horizonte de tempo planejado. Segundo Correia, não se pode esquecer, entretanto, o princípio geral das previsões, que diz que quanto mais distante no futuro está o período previsto, maiores incertezas da previsão. Se você não entendeu muito bem essa frase, assista o vídeo anterior aí sobre administração da produção, que você vai ver que a gente fala lá em gestão da demanda. Então, principais decisões da empresa quanto à capacidade, dependendo do horizonte de tempo. Então, a gente vai ter aí, ó, foi. Decisões de curtíssimo prazo, envolvendo o gerenciamento das atividades no chão de fábrica, considerando atividades ao longo de minutos, horas ou dias. Essas decisões controlam os tempos de produção e o trabalho das equipes conforme a produção avançada em tempo real. Aí a gente tem as decisões de curto prazo. Envolve geralmente a operação do dia a dia da empresa, pois precisam ser uma resposta rápida a alguma alteração de demanda repentina ou pontual, né? Por algum motivo, hoje a demanda aumentou um pouco, né? Por exemplo, né? Vai ter um jogo e um bar tem a sua capacidade de atendimento, de operação, e aí vai ter um jogo que não estava programado, é sempre quarta-feira, vai ser numa terça, ou seja, ele vai ter que realocar ali recursos, garçons, para estar na terça-feira, porque a galera toda vai lá ver o jogo naquele barzinho que é do seu time. Então isso acontece direto também. Outra questão são decisões de médio prazo. Tendem a afetar a empresa por um período maior e envolvem montagem de turnos, terceirização por parte da produção, abertura de uma empresa menor como parte do processo produtivo e outras que envolvem uma alocação maior do capital da empresa. Ou seja, recebemos um grande contrato, mas um contrato de 2 anos, que a gente tem um período, já sabe que é só de 2 anos, mas eu não posso perder esse contrato. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um turno, vou contratar terceirizadas para me ajudar a fazer isso aí. Por quê? Porque eu sei que é 2 anos e isso vai interromper. Então é no médio prazo aí. Então a gente tem que alterar essa capacidade da empresa. Decisões de longo prazo. Mexem com o capital da empresa e demandam um longo tempo de análise. Podem envolver desde a abertura de um novo parque fabril até a aquisição de novas máquinas e tecnologias, o que deverá ocorrer depois de um tempo de planejamento e reserva financeira por parte da empresa. Aí, nesse caso, o que acontece? Não, agora a gente está vendo o movimento, tem uma nova oportunidade, algum concorrente saiu do mercado e essa demanda vai vir toda para mim. Então, é uma demanda de longo prazo, a gente não pretende que ela acabe tão rápido. E aí, né, eu vou ter que investir de alguma forma, até às vezes comprando esse concorrente que está saindo e a capacidade dele vai estar lá e você já comprar aquela capacidade, né, ou mesmo que não seja o concorrente sair, mas você comprar um outro concorrente para aumentar essa capacidade aí para o seu longo prazo. Bom, opções de ajuste da capacidade à demanda. Então tem várias formas aí que a gente pode usar para atender uma demanda e poder estar ajustando a capacidade. É impossível praticamente uma empresa ficar ajustando a capacidade dela de acordo com a demanda. Compra o maquinário, vendo o maquinário. Compra o maquinário, vendo... Não existe. Contrato, manda embora. Contrato, manda embora. Não, vai falir, porque não tem jeito. E aí
a gente ter algumas formas de fazer isso. Bom, dentre as formas aí, você tem aqui, ó, capacidade e demanda, né? Então, assim, a linha fininha é a capacidade e a demanda aqui, essa curva. Capacidade, então, antecipa-se tempo à demanda. Ou seja, eu produzo já esperando que essa demanda aumente. Então, eu aumentei minha capacidade, estou produzindo sobrando, isso aqui é sobra, tá? Até vir a demanda aqui, na hora que chegar na minha capacidade de nova demanda, eu aumento de novo. Então, é um pouco mais custoso, mas você está se antecipando a demanda. Já a capacidade que segue a demanda, o que acontece? A demanda começa a aumentar, ela trabalha por um tempo dentro do seu limite lá e depois ela ajusta a capacidade, seja um novo turno, seja uma terceira, seja uma fusão, o que for. Alcançou a capacidade, ela espera um pouco e aumenta de novo. E tem a política mista, que é o que mais acontece aí, né? O que acontece? Antes de atingir o limite, quando vai aqui fazer um investimento em capacidade, maquinário, pessoa, seja, faz para sobrar, justamente porque cria-se aqui um estoque esse que pode ser, dependendo, lógico, do produto, tá, gente? Dependendo do produto, esse estoque ele pode ser usado aqui. Ou seja, para dar tempo de aumentar essa demanda de novo, faço estoque, o estoque é usado e por aí vai. Então a demanda mista aí é muito difundida, até porque você tem a exatidão de quando tem que aumentar ou não, o quanto é aquilo que a gente falou. Eu vou produzir quanto? O que está previsto na demanda. Mas a previsão é incontrolável, pode acontecer um monte de coisa. Então, dificilmente você acompanha certinho. Por isso, até aqui, né, no misto, aqui está um pouco mais, aqui está um pouquinho menos, e por aí vai. É assim mesmo que acontece, tá? Bom, resultado de cada estratégia de capacidade para diferentes critérios, então. Então, ó, na hora que eu venho aqui, eu tenho os critérios e tenho a política. Então, com relação à ocupação de recursos, quando eu me antecipo, quando eu me antecipo aqui à minha demanda, os meus recursos são pouco usados. Quando a capacidade segue a demanda, é altamente usado. E quando usa a política mista, fica ali na média. Um instante de reembolso, ou seja, quando eu pego essa grana do investimento de novo. É antecipado quando a capacidade antecipa-se a demanda, postergado quando segue a demanda e médio lá na política mista. Temos lá risco ao desempenho em velocidade. É baixo quando a gente antecipa, é alto quando a gente posterga e moderado na mista. Risco ao nível de serviço, ou seja, aquele atendimento, aquele acordo que eu tenho com o meu cliente. Na capacidade, quando a capacidade eu já tenho o meu estoque, o risco de eu deixar desabastecido do meu cliente é muito baixo. Quando eu espero a demanda passar para depois correr atrás dela, a chance de eu deixar o meu cliente sem o produto é muito alta. E na mista é moderada. Quando a gente tem aqui, ó, flexibilidade de volumes, né? Então, na capacidade, quando eu antecipo, muita flexibilidade de volume. Por quê? Porque eu tenho estoque. Já na capacidade postergada, ela segue a demanda, é baixa, né? Porque a demanda passou e aí eu começo a fazer. Então, não tem flexibilidade quase nenhuma. E na política mista é média. E custo unitário decorrente da utilização da capacidade. Quando eu antecipo que eu faço estoque, o meu custo médio sobe. Quando eu sigo a demanda, ele é muito baixo e fica aí na política mista, é médio. Então, por isso aí, né, todo mundo aqui geralmente tenta seguir um pouco a média aí para nem ganhar muito, nem perder muito também. Caso. Bom, quando uma empresa deve aumentar sua capacidade? Então, quando a demanda é variável e, portanto, instável, a empresa precisa aumentar sua capacidade para responder prontamente. Ou seja, aumenta, diminui, eu tenho que ter um estoque aqui para poder servir como amortecedor desse sobe e desce aí, porque a demanda é muito variável. Quando a operação tem pouca flexibilidade de recurso, seu tempo de resposta fica bastante limitado. Nesse caso, é aconselhável aumentar a capacidade, ou seja, a matéria-prima eu não consigo, compro mais, compro menos, compro mais, compro menos. Às vezes o meu fornecedor exige um contrato maior, então eu não tenho flexibilidade ali no recurso. Então eu vou ter que comprar para produzir contra estoque. Quando a variação no mix de produção gera deslocamentos da carga de trabalho de uma área produtiva para outra, a empresa deve aumentar sua capacidade para que urgências sejam detectadas e supridas em diferentes pontos. Bom, quando
Quando a empresa deve aumentar ainda a sua capacidade? Quando há incertezas no fornecimento, é necessário que a empresa aumente sua capacidade para que a incerteza de uma ponta da cadeia de suprimentos não impacte a outra. Ou seja, agora não é se eu consigo comprar mais, comprar menos, comprar mais, comprar menos. É o risco de não ter. Então, já que eu posso não ter, é melhor comprar muito, gerar estoque para poder atender o meu cliente lá na outra ponta. E isso a gente sabe que remete em um custo muito maior. Também, para suportar feriados, faltas, férias, atrasos de funcionários, deve-se aumentar a capacidade, a fim de diminuir o impacto desses elementos no atendimento da demanda, justamente também aí através de estoque. Então, toda vez que a gente tem que se antecipar, a gente acaba gastando um pouquinho mais aí. Como a empresa pode aumentar sua capacidade? A gente já até falou um pouco, mas ela pode maximizar a eficiência em picos de demanda, forçando seus esforços em atividades críticas que ela precisa executar. Ela pode programar turnos de trabalho, a empresa trabalha com turno, pode virar 2, pode virar 3, pode virar 4, 5 turnos, né? Já trabalhei 5 turnos também. Utilizar horas extras e turnos extras também, né? Um outro recurso que você, no curto prazo, tá, gente? Muito de curto prazo, você vai lá, faz hora extra, acabou aquele pico, você volta ao normal. Subcontratar ou mesmo terceirizar permanentemente parte da produção, ou seja, eu terceirizo algumas peças ali que são necessárias, mas a montagem fica comigo para eu poder ganhar mais velocidade. Isso também é uma forma de aumentar o potencial que você tem de produção. Bom, controle da capacidade produtiva. Então, as estratégias de capacidades não devem considerar somente os horizontes de tempo e demanda como fatores limitantes da operação. E aí a medição da capacidade, segundo Slack, Chambers e Johnston, 2002, a capacidade pode ser medida pela sua eficiência conforme a seguinte fórmula. Então a gente tem aí eficiência produtiva, vai ser o volume real de produção, ou seja, aquilo que você produziu, dividido pela capacidade efetiva, ou seja, aquilo que você teria capacidade de produzir, vezes 100, você vai ter eficiência da produção. Outra possibilidade é medir a capacidade pelo seu grau de utilização, ou seja, volume de produção real pela capacidade projetada, ou seja, eu produzi para fazer 100, mas eu só faço 80, então eu vou pegar 80 dividido por 100 vezes 100, vai dar, nesse caso, óbvio, né, 80% de utilização de toda a capacidade instalada. Então a gente pode medir por eficiência produtiva ou utilização da capacidade. Então, para uma produção não contínua, é necessário usar um indicador adaptado para a utilização, como na fórmula a seguir. Então, se não é contínuo isso aí, tá? A gente pode usar a utilização da capacidade igual às horas utilizadas na máquina, ou seja, naquele mês, não interessa quando é que foi, mas se quanto tempo foi usada aquela máquina, dividido pelas horas disponíveis que eu tinha para usar aquela máquina. Se fosse no mês aí, né, a gente pega o ano fiscal, 30 vezes 24, multiplico por 100, eu vou ter lá também o percentual para descobrir qual a utilização da capacidade para produções não contínuas. E aí, trazendo num gráficozinho aí, fica dessa forma só para a gente finalizar. Capacidade projetada é o todo, aquilo que a gente desenhou, que a gente queria que fizesse. Aí você tem a capacidade efetiva, por quê? Tem as perdas planejadas. Manutenção, troca de turno, turno que não existe, tudo aquilo, a capacidade fica parada. Então isso aqui, perdas planejadas. E a capacidade efetiva. Só que dentro da capacidade efetiva, você tem perdas que podem ser evitadas, mas não são. Ou seja, você falar em parada para manutenção programada é uma perda planejada. Você falar que a máquina quebrou, é uma perda não planejada que deveria ser evitada pela manutenção. E aí, quando a gente tem esse tipo de coisa, o funcionário está lá para trabalhar 4 horas antes da hora do almoço, mas vai lá, dá uma dor de barriga no cara, o cara vai e fica lá meia hora no banheiro. É meia hora de perdas que poderiam ser evitadas, mas não foram, porque fugiu totalmente ao planejamento. E aí o que sobra disso é a produção real, ou seja, desde a capacidade projetada eu vou tirar lá um pedacinho que vai ser a minha produção real. Bom, espero que você tenha gostado aqui, né? A gente dá aquele tiro rápido, né? Mas é bem para você poder estar aí antenado no que acontece. Tem outros vídeos aí que falam sobre planejamento e controle da capacidade dentro do canal.
dá uma futucada lá que você vai ver lá dentro de administração da produção, que tem uma série aí de vídeos sobre justamente, né, tudo que envolve a administração ou gestão da produção, como você preferir. Bom, gostou? Dá um like. Não gostou? Faz um comentário lá. Mas comentário pode ser de elogio também, não tem problema. Se inscreve lá no canal, porque sempre a gente está trazendo novidade aqui para vocês. Fica o meu abraço, até logo. Tchau, tchau.